aí, galera, tudo bem? Vamos então para a nossa quarta e última videoaula sobre física para ensino médio com o assunto queda livre, tá? Nós vamos seguir nessa quarta e última videoaula a continuação do exemplo 3 que eu já havia resolvido na terceira aula. Vamos fazer agora o item D, que a gente já resolveu na aula anterior, mas agora nós vamos calcular o que a gente já sabe. Nós vamos resolver matematicamente, né, por cálculos, o que a gente já sabia, que é o quê? Que a velocidade na descida é 30 metros por segundo também, tá? Então, nós vamos nos valer de alguns resultados que nós já calculamos e vamos, né, provar que a velocidade na descida vai ser também 30 metros por segundo, assim como na subida, tá? Então, assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o que a gente quer calcular, que é o V, a velocidade com que a bolinha chega no chão. Nós vamos usar o ponto de máxima altura, onde a velocidade, como a gente sabe, é zero, sempre. A distância entre o ponto máximo e o chão é mais 45 metros, conforme a gente calculou aqui, no exemplo 3, 45 metros. Aqui está o desenho, né? Essa altura é 45, tá? Como estamos na descida, estamos considerando a descida, o G é positivo, é mais 10. Então, cabe a pergunta, qual equação que relaciona o V, o V0 e o D? É esta aqui. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes D. Agora nós simplesmente jogamos dentro da fórmula os valores, né? Nós vamos jogar dentro desta fórmula aqui. O V0 vale 0, então 0 ao quadrado, mais 2 vezes G, que é 2 vezes 10, vezes D, que é 45, né? Então ficamos com isso aqui, que V ao quadrado igual a 0 ao quadrado, que é a mesma coisa que 0 vezes 0, que vai dar 0, mais 2 vezes 10 vezes 45, então aqui já vimos que 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 10 vezes 45, e é igual, o 0 a gente pode tirar da equação, porque não, enfim, não vale nada, né? Não vale valor numérico nenhum. Então, 2 vezes 10 vezes 45 dá 2 vezes 10, 20 vezes 45, tá? Vocês poderiam calcular primeiro ou assim 10 vezes 45, que é 450 vezes 2. Tanto faz, tá, gente? Aqui a matemática nos permite brincar aqui com multiplicar quem a gente quiser primeiro, tá? Bem, então 2 vezes 10 é 20, vezes 45, 20 vezes 45. Peguem lá o bloquinho de notas, façam o cálculo. Vocês vão ver que 20 vezes 45 é 900. Só que V ao quadrado é 900, mas nós queremos o V, certo? Então nós vamos ter que tirar a raiz quadrada de 900, tá? Então, lembrem lá da matemática que quando a gente tem uma equação desse tipo, V ao quadrado igual a 900, e nós tiramos a raiz, nós temos que considerar o valor positivo, né? A raiz de 900 é 30, né? Então nós temos que considerar a raiz positiva, né, e a negativa, ou seja, mais ou menos raiz de 900. O que nós teríamos como resposta seria mais ou menos 30 metros por segundo. Mas lembrem-se lá da aula número 2, que a gente viu que com nossa convenção, as velocidades, tanto a velocidade V
quanto a V0 são sempre positivas, então aqui nós vamos usar o valor positivo, entende? Para não dar erro nas nossas coisas que nós já convencionamos, tá? Então vejam, eu calculei aqui, tá? Estou provando para vocês, com auxílio dessa fórmula aqui de cima, que a velocidade na descida vai ser 30 metros por segundo, né? O que está de acordo com o enunciado do exercício, ó. Com o enunciado do exercício, que diz que a velocidade inicial é 30, e que nós sabemos que a velocidade final tem que ser 30 também, por causa daquela observação, foi a segunda, se não me engano, observação que a gente fez, que em alturas iguais, no caso a altura aqui é 0, é o chão, as velocidades são iguais, a única diferença é que uma é para baixo, outra é para cima. Então, tá, a gente sabia disso, né? Mas aqui eu estou provando numericamente, calculando, que nós chegamos nos 30 metros por segundo na descida. Que não podia ser diferente, tá, gente? Tá, senão haveria alguma contradição, algum erro no nosso cálculo, tá? Muito bem, então vamos agora para o segundo passo, né? Não, segundo passo não, a segunda análise aqui sobre o exercício, né? Considere o corpo na descida partindo da altura máxima, e ali para ele descer ele leva um tempo que é o mesmo que ele gastou para subir, que nós já calculamos lá na aula anterior, que é 3 segundos para subir, então 3 para descer. E vamos usar a fórmula da aceleração, tá? Para nós então provarmos através de outra equação, né, que nós teremos que ter a velocidade final na descida de também mais 30 metros por segundo, tá? Então vejamos, a velocidade nós temos, não é o que nós queremos calcular. Nós estamos considerando o ponto de altura máxima, logo a velocidade neste ponto é 0. No nosso caso é o V0, porque nós estamos considerando o tempo de descida apenas, né? O tempo que ele levou para descer lá do ponto de máximo até o chão foi calculado, é 3 segundos, lá na aula anterior. Tá? É um resultado que nós estamos usando valores que nós calculamos na aula anterior. Como está na descida, o G é positivo, conforme a nossa convenção, a primeira convenção. Tá? E agora, pergunta, qual a equação dentre as três da queda livre que relacionam o V, o V0 e o T? É esta aqui, que a aceleração da gravidade é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. Lembrando que o ΔV é V menos V0, nós jogamos esse resultado, essa igualdade aqui na parte de cima da equação, né? Então fica aqui a aceleração da gravidade é V menos V0 dividido pelo tempo. O G nós temos aqui que é 10. O V aqui nós temos que é o que a gente vamos calcular. O V0 é a velocidade inicial, que é lá no alto, no ponto de máximo altura, que é 0. Tá? Então agora nós passamos o 3 que está dividindo no segundo membro. Nós passamos o 3 para o primeiro membro multiplicando. Então nós temos 10 vezes 3 igual a V menos 0. 10 vezes 3 é 30, igual a V menos 0, que é V. Então 30 igual a V, logo V igual a 30. Né? Aqui eu só passei o V para o primeiro membro e o 30 para o segundo. A velocidade na descida é também 30 metros por segundo. Vejam a coerência né, que existe entre as fórmulas.
e os resultados que nós calculamos. Vejam, pessoal, que se vocês fossem fazer essa verificação aqui calculando e vocês chegassem num outro valor que não fosse 30 metros por segundo, então vocês teriam que revisar os cálculos, porque alguma coisa estaria errada. Temos que ter 30, tem que ser coerente nos cálculos, tá? Agora, quanto tempo o corpo gasta para descer, tá? Se ele gastou 3 segundos para subir, ele vai gastar 3 segundos para descer, conforme a gente viu naquela observação, se não me engano foi na primeira aula, né? O cálculo, vocês podem calcular isso aqui, que é bem interessante, e eu deixei como exercício, né? Quando o professor está com preguiça, ele deixa como exercício para o aluno, tá? Não, tô brincando, tá? Mas assim, é um cálculo, se vocês entenderam o que eu ensinei ao longo dessas 13 e a última quarta videoaula agora, vocês vão saber calcular, é só usar o que vocês já aprenderam. Então, a seguir tem alguns exercícios para vocês, são só 3. As respostas estão abaixo ali do enunciado, no mesmo slide. Então é o seguinte, gente, eu peço que vocês calculem, porque se vocês simplesmente somente assistem a aula e não calculam vocês mesmos de próprio punho, vocês não sabem, não tem como verificar se vocês aprenderam aquilo ou não, porque é calculando que o cara vê se entendeu ou não entendeu. Se pelo menos o que não tenha assim, sabe, não tenha visto a demonstração, mas aqui nessas videoaulas eu ensinei métodos para calcular. Então, mesmo que vocês não saibam por que o método é esse, mas vocês têm que saber como usar, que é em essência tudo que eu ensinei aqui para vocês nessas 4 videoaulas, tá? As fórmulas, já tive alunos que me perguntaram assim, que queriam fazer o concurso vestibular e me perguntaram como fazer para memorizar tantas fórmulas. Eu disse assim, ó, olha, é só resolver exercício que você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Porque você faz o exercício, você aprende, você vê que dúvidas você tem. Se você resolveu as dúvidas e pratica os exercícios, a memorização das fórmulas cai de maduro, porque vocês já exercitaram, vocês lembram que vocês calcularam aquilo ali, né? Claro que também dá uma decorada na fórmula, assim, vale a pena também, né? Porque deixa só ao sabor da prática, também às vezes pode não ficar muito bem gravado na memória, né? Principalmente quem tenha feito poucos exercícios, né? Certo, gente? Então vamos lá, olha aqui, ó. O exercício número 1. Suponha que do solo um corpo tenha sido arremessado para cima com uma certa velocidade v0 até atingir uma velocidade de 50 metros por segundo e que esteja ainda subindo. Supondo que ele tenha gasto 7 segundos, qual foi a sua velocidade inicial v0? Tá, gente? Aqui eu já dou a dica para vocês. Vejam, reparem nisso aqui, ó, que ele, ó, aqui diz, ele e ainda está subindo. Ou seja, se eu joguei ele para cima, ele ainda está subindo, quer dizer o quê? Que ele não atingiu ainda o ponto de altura máxima. Então nós vamos ter o mesmo valor do G, que vai ser, no caso aqui, menos 10 metros por segundo ao quadrado, né? Nós estamos considerando só a subida. Então, e como ele diz que o corpo ainda está subindo, você não precisa calcular o ponto de altura máxima, onde a velocidade será 0. Tá? Então aqui, ó, vocês têm que agora, para resolver o exercício número 1, escolher alguma dentre as 3 fórmulas da queda livre, né? E usar que chegar na resposta que é 120 metros por segundo, o V0. O que mais que informações nós temos aqui? Ele gastou 7 segundos, então o T vale 7. O G vale menos 10.
então vocês usem a fórmula lá e calculem. Qualquer dúvida, mandem um e-mail ou uma postagem no meu canal. O exercício número 2. Sendo um corpo abandonado do alto de uma torre e sabendo que ele, ao atingir o solo, tem uma velocidade de 20 metros por segundo, qual é a altura da torre? Aqui o G vale 10 e a dica que eu dou, o V0 é 0. Lembrem daquela aula que eu expliquei, se não me engano foi o exercício número 1, o exemplo número 1 que eu ensinei na aula 2, se eu não me engano. Quando o cara larga a bolinha amarela lá de cima do prédio, entende? Quando ele está simplesmente largando, ele não está jogando a bolinha nem para baixo nem para cima. Quando ele está largando, a gente sabe que o V0 tem que ser 0, tá? Então aí também vocês usem, vocês sabem a dica, né, que é para vocês não esquecerem que o V0 vale 0, o G agora é 10 metros por segundo, só que é mais ou é menos? Não vou dizer, tá? Não vou dizer, vou deixar vocês pensarem e revisarem o assunto. Ó, tá subindo ou tá descendo? Qual é o G da subida e qual é o G da descida? É mais ou é menos? Não vou dar a resposta, vejam lá na videoaula, tá? Vocês têm que chegar aqui, a altura da torre vale 20 metros, tá? O exercício 3, o terceiro exercício e último, né, um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial V0 de 50 metros por segundo, o G vale 10 metros por segundo ao quadrado, aí também vocês vão ter que decidir se é positivo ou negativo. Pergunta A, qual será a altura máxima atingida pelo corpo? Aí também, se é a altura máxima, quanto vale a velocidade nessa altura? Também não vou dizer, vou deixar vocês pensando. B, qual será a altura atingida pelo corpo 4 segundos após o lançamento? Aí também, esses 4 segundos vocês vão ter que saber. 4 segundos ele já está descendo ou ele ainda está subindo? Também vocês vão ter que calcular para saber isso, assim como eu calculei em exemplos anteriores. As respostas para o A é distância de 125 metros e na B é distância de 120 metros. Certo, gente? Aqui então encerro a minha quarta e última videoaula sobre queda livre. Agradeço pela audiência. Se quiserem se inscrever no meu canal, fiquem à vontade. Mas o mais importante é que vocês deixem suas críticas, elogios, sugestões, para eu saber se eu estou ensinando bem ou não, o que pode ser melhorado, etc. Certo, gente? Bons estudos para vocês.